Vamos, nessa noite, estar tratando de um tema que nós vamos precisar, assim, redobrar a nossa atenção, porque é um tema um tanto quanto difícil de transmitir, mas pedindo ao Espírito Santo, desde já, que nos ajude, né, a receber a mensagem do jeito que o Espírito Santo quer. Então, que ele use esse microfone e esse ancião que está à frente de vocês. É um ancião, mas é atleta, hein? Olha, ganhamos de 3-0 no último jogo de beach tênis. O casal que levou a surra está aqui presente. Eu não vou dizer quem é, mas Mariette e eu demos uma surra que saíram até meio torto assim da arena, né? Então, para que a gente possa entender melhor a mensagem que vai ser transmitida, abra seu coração, né? Abra sua mente, peça que o Espírito Santo venha abrindo os seus ouvidos espirituais, peça isso a Ele. Eu não costumo estar fazendo uma introdução assim tão longa quanto a mensagem, mas é uma mensagem realmente que requer uma atenção especial. Então, que o Espírito Santo venha abrir a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, para que a gente possa realmente compreender o que o Senhor quer dizer para nós nessa noite. Amém, queridos? Glória a Deus, então. Então, nós vamos acompanhar aqui no painel João, capítulo 3, do verso 1 em diante. É um capítulo que é assim um dos meus prediletos da Bíblia. Tem um seriado, está na Netflix. Se você quiser já colocar ali, João, viu? João, capítulo 3, verso 1, isso, né? Tem um seriado, está no Netflix, que é The Chosen. É maravilhoso, é maravilhoso. Se vocês ainda não assistiram, eu acredito que também tenha no YouTube, né? É muito bom, mas é muito bom. Está na 7ª temporada, é isso? 5ª temporada. Então, nós já assistimos todas as temporadas dessa série. Fala da vida de Jesus. E tem um dos episódios que é exatamente o que a gente vai ler aqui. O encontro de Nicodemos com Jesus. Esse Nicodemos, no verso 1 do capítulo 3, diz que era um fariseu chamado Nicodemos, e ele era uma autoridade entre os judeus. Então, essas duas palavras, fariseu e autoridade, é algo muito forte aqui para a Bíblia estar falando, né? Um fariseu, um menino que era de uma família privilegiada, né? Ele tinha que estudar a Bíblia, um menino. E quando ele atingia os seus 12 anos de idade, ele sabia todo o Antigo Testamento de cor. Ou seja, todo o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele sabia toda a lei, ele sabia todos os profetas, ele sabia todos os salmos, ele sabia o Antigo Testamento inteirinho. Então, um menino de 12 anos, que estava se preparando para se tornar um fariseu, né? Era um cargo muito elevado dentro do Sinédrio, dentro do Supremo Tribunal ali dos judeus, né? Já era algo muito importante. E a Bíblia diz que esse Nicodemos, ele ainda, além de ser um fariseu, que tinha um conhecimento enorme, ele ainda era uma autoridade entre os judeus. Em algumas Bíblias aí, vocês podem encontrar a versão que diz assim, ele era um príncipe entre os judeus. Então, realmente, a apresentação que a Bíblia faz aqui no primeiro verso do capítulo 3 de João é fantástico. Então, esse Nicodemos, ele conhecia muito. Ele sabia muito do que estava escrito, ele conhecia muito a lei. Ele era um especialista
vamos comparar aos dias de hoje com um teólogo, né? Um pastor que fez muitos cursos, que estudou muito, é esse Nicodemos. E aí no verso 2 fala assim, que ele veio a Jesus à noite. Ele veio a Jesus na escuridão, ele veio a Jesus para talvez manter uma certa cautela, porque como ele era uma pessoa muito famosa, muito importante, e Jesus era um mestre novo, era um rabino novo, era um professor novo ali naquela região, então ele foi, e também Jesus era uma pessoa que falava algumas coisas que todo mundo ficava arrepiado, né? Ficavam preocupados com as coisas que Jesus dizia. Podia ser que ali tivesse um rebelde. Então ele foi com muita cautela, mas ele procurou Jesus à noite, na escuridão. E ele disse assim, né, encontrando com Jesus, ele falou assim, mestre, chamou Jesus de mestre, ele reconheceu. Sabemos que ensinas da parte de Deus. Então ele tinha essa convicção, ele sabia que Jesus era alguém diferente. E ele diz que sabemos que ensinas da parte de Deus. Nicodemos conhecia a palavra. Então ele sabia que algo muito especial estava naquele novo mestre. Pois ninguém, ele fala, pode realizar os sinais extraordinários, miraculosos que estais fazendo, se Deus não estiver com ele. Então aqui Nicodemos reconheceu que Jesus realmente era alguém muito especial. E com essa introdução toda que Nicodemos fez com Jesus, Jesus podia dizer, imagina, é bondade sua, vamos discutir um pouco sobre os profetas, e começou, né, e poderia esticar a conversa, mas não. Jesus foi direto no ponto, respeitando Nicodemos. Essa série The Chosen mostra direitinho essa conversa dos dois, e encenaram muito bem ali aquele ato, e está muito bacana. E aí Jesus foi direto ao ponto, ele falou assim no verso 3, em resposta Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos não falou nada disso. Jesus vai direto ao ponto. E esse direto ao ponto é o ponto que eu gostaria de ir direto com você nessa noite. Será que essa resposta de Jesus não é para mim e para você, independente da sua idade aqui no salão, independente do tempo que você tenha de crente? Quer ver, só para a gente ter uma ideia. Quem aqui tem mais de 10 anos que se converteu? Levanta a mão. Nossa, bastante, hein? Quem aqui tem mais de 20 anos que se converteu? Meu Deus, agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil. Quem tem mais de 30 anos? E tem. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, dos 10, dos 20, dos 30. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Independente do tempo que você tenha de crente. Independente do conhecimento que você tenha. Independente de quantos cursos de teologia você tem. Independente do seu currículo santo. É necessário você nascer de novo. E aí Nicodemos, ouvindo aquilo de Jesus, no verso 4, ele perguntou, como alguém pode nascer? Jesus estava falando que precisava nascer de novo. E ele fala, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. É lógico. Ele sabia disso, é claro, ele era uma pessoa culta. Claro que o nascer de novo não seria isso. Então ele pergunta, como alguém pode nascer sendo velho, cheirando a naftalina, tendo tanta casca
de religiosidade como ele tinha, casca de santidade, casca de que eu sou o cara. Como alguém pode nascer sendo velho? E Jesus responde: Nicodemos, em verdade vos digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. No verso 3, Jesus fala: ninguém pode ver o reino de Deus. E agora aqui, no verso 5, ele fala: ninguém pode entrar. Então, amados, ninguém pode nem ver e nem entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Então, é importante ou não é essa mensagem? É muito importante. É difícil? É difícil. É difícil de se entender. É difícil de digerir. Na boca pode ser até doce, mas quando vai lá no estômago se torna amargo. É difícil de digerir. E no verso 6, Jesus continua dizendo: o que nasce da carne, natural, que nasce da carne de um homem, de uma mulher, é carne. Mas o que nasce do Espírito, com E maiúsculo, é Espírito. Então nós precisamos nascer de novo. Eu nasci no dia 8 de abril de 1960, do ventre de uma mulher chamada Teresa Lobo Monteiro, que teve a participação de um homem chamado João Antônio Monteiro, meu pai. Isso faz muito tempo, fazem 65 anos que isso aconteceu, e mais uns bons meses. Mas o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. E no verso 7, Jesus continua dizendo para Nicodemos, olha como é maravilhoso: não se surpreenda, não fique maravilhado pelo fato de eu ter dito, é necessário que você nasça de novo. Por que não fique surpreendido? Porque Jesus fala, olha, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. E aí Jesus fala, uau, assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Por quê? Porque Deus é soberano. Ele é soberano. E aí Nicodemos pergunta mais uma coisa para Jesus. Verso 9. Como pode ser isso? Ele estava prestando muita atenção. Ele queria aprender. Ele queria realmente entender o que Jesus tinha dito a ele, que importa que você nasça de novo. Tomara que você nessa noite esteja muito interessado em saber como nascer de novo. Talvez eu vá plantar 2 ou 3 bananeiras aqui na frente, eu vou tentar dançar uma música diferente, vou fazer alguma coisa para você acordar, conseguir prestar atenção em mim, porque é tão importante isso. Nascer de novo. E quando Nicodemos pergunta para Jesus, como pode ser isso? Jesus diz assim a ele, verso 10, Nicodemos, você é mestre em Israel, você leu tanto a Bíblia, você pregou tanto, você ensinou tanto, e você não entende essas coisas que eu estou dizendo, Nicodemos? E lá no verso 14, Jesus fala assim, olha, eu vou te dar uma explicação melhor. Da mesma forma como Moisés, lá atrás, lá em Números, que Nicodemos conhecia o livro de Números, capítulo 21. Da mesma forma como Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem, Jesus estava falando dele mesmo,
seja levantado, ou seja, crucificado e levantado no madeiro, para morrer por nós, para que todo o que nele Jesus crer, tenha a vida eterna. Só tem a vida eterna quem crê no Senhor Jesus. E ele continua no verso 16, o motivo disso tudo. Ele fala, porque Deus tanto amou o mundo. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Esse foi o motivo. Que tudo estava acontecendo. E Jesus explicando para Nicodemos que ele precisava nascer de novo, mas que ele precisava entender o mistério da cruz. Sabe aquela canção? Eu gosto quando o Davi está ali no teclado. Hoje ele não fez isso, não sei porquê. Mas está na ceia, ele começa a colocar no fundo ali uma canção que eu amo, que fala da mensagem da cruz. Sim, amados, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Mais uma coisa, levarei eu também a minha cruz. Sabe até quando? Até por uma coroa trocar na glória. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então aqui, Jesus estava explicando para Nicodemos, Nicodemos, tudo que você leu do Antigo Testamento, está falando de mim, Nicodemos. E você precisa nascer de novo. Você não pode continuar religioso. Aí no verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Jesus não veio até aqui para mandar a gente para o inferno, para apontar o dedo para nós e dizer, olha, você não presta, você não tem caráter, você é bandido, você é isso, você é aquilo. Muitas vezes nós fazemos isso conosco. A gente olha para o espelho e fala, você não vale nada, você não pode nada. Mas não foi isso que Jesus veio fazer. Ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele na cruz. Então, amados, quando Jesus fala tudo isso para Nicodemos, qual conclusão que nós chegamos? Então, olha, presta bastante atenção em mim, que agora vai chegar o ponto, o ápice aqui da nossa conversa, né? A salvação, ela não é religião. Você é crente, protestante, né? É bonito falar, né? Eu sou evangélico. Na verdade, você é protestante. É feio esse nome, né? Protestante. Você é protestante, eu sou protestante. Essa é a nossa religião. Mas não adianta nada. A salvação não é religião. Vocês já perceberam que até agora a gente não conseguiu colocar a placa nessa igreja? Então, glória a Deus, né? Nós temos que colocar, uma hora vai colocar, né? Mas não é placa que salva ninguém. Então não adorem a placa, cultura do reino, bonito nome, né? Mas não adorem isso, não adorem os pastores da igreja cultura do reino, não adorem, por favor, não adorem. Porque se vocês começarem a adorar, nós vamos cair muito rápido. Porque nenhum império sobrevive. Então, religião não salva ninguém. E Jesus está dizendo aqui para Nicodemos, Nicodemos, você é fariseu,
você é mestre entre os judeus, autoridade, mas isso não te salva. O que te salva é nascer de novo, é a regeneração, regenerar. Sabe uma célula que é regenerada? Ela nasce de novo, aquela célula tinha morrido, e ela se regenera, ela nasce de novo. Pelo quê? Pelo Espírito Santo. Através do quê? Através da fé em Jesus Cristo. Nele que estava falando tudo aquilo. E o que a gente entende aqui, que sem um novo nascimento, nenhum de nós, ninguém, nós vemos isso no verso 5 e 7, ninguém pode ver, nem entrar no reino de Deus, independente das obras que você tem feito. Interessante que eu estava comentando com alguns irmãos ontem que há 21 anos atrás, em 2004, eu tinha 44 anos nessa data, eu era um bom moço, sempre tive um caráter muito firme, eu sempre fui obediente na minha casa com os meus pais. Eu sou o 9º filho, o caçula de 9. Eu sempre fui obediente com os meus pais. Eu fui para a escola, eu era obediente com os professores. Eu servi 1 ano no quartel aqui em Pindamonhangaba, 2º Batalhão de Engenharia e Combate. Eu fui 1 ano obediente aos meus superiores. Eu trabalhei em multinacionais, eu fui obediente onde trabalhei. Eu sempre fui um bom moço, eu era bonzinho. E com 44 anos, bonzinho, já tinha recebido Jesus, ou melhor, já tinha confessado com a minha boca que Jesus era o meu suficiente Senhor e Salvador. Há 10 anos antes disso. Mas nesse dia, no mês de junho de 2004, essa palavra me chamou muita atenção. Essa palavra me chamou muita atenção, que eu precisava nascer de novo. E aí, uma missionária, uma pastora me explicou o que seria aquilo, eu nascer de novo. Eu tinha que realmente declarar que eu estava nascendo de novo, eu tinha que declarar para todo mundo que eu tinha mudado de vida, eu tinha que passar pelas águas do batismo, mas eu tinha que nascer de novo. E foi tão interessante que naquele mesmo ano, 6 meses depois que aconteceu isso, eu fui ordenado pastor. Muito interessante, minha vida mudou completamente. Eu acredito que mesmo hoje, sendo falho, sendo cheio de pecados, falho, eu entendi o que é nascer de novo. E como eu peço nesse momento ao Espírito Santo que realmente faça com que não saia ninguém dessa sala, desde da mais jovenzinha aqui, até o mais idoso aqui, entenda o que é nascer de novo, para a sua vida ser diferente, para você ter a alegria que eu tenho, a certeza que eu tenho da salvação. Amados, eu tenho uma certeza tão absoluta, que se me der aqui um troço nesse momento, e não der tempo de vocês, né, me ressuscitarem aqui artificialmente, eu estarei nos braços de Jesus na mesma hora. Mas eu sou falho. Eu sou muito falho. Põe falho nisso. Mas eu tenho a certeza que houve um novo nascimento na minha vida. E nós precisamos desse novo nascimento. Nicodemos, aqui nesse trecho, ele representa todos os homens e mulheres religiosos. Aqueles que se acham, não precisa nem estar com o microfone na mão para se achar. Você pode estar aí sentado no banco e se achar. Eu sou bom, eu tenho um bom caráter, eu ajudo, eu faço isso, eu trago meu dízimo, minha oferta, eu venho à igreja.
Mas se você não nascer de novo, você não vê e não entra no reino de Deus. Nicodemos, ele representa então esse homem, um homem instruído na palavra, um homem de moral, mas vazio espiritualmente, faltava alguma coisa. Então você que levantou a mão, que tem mais de 30 anos de crente, Nicodemos acho que tinha mais de fariseu. Eu acredito que Nicodemos tinha os seus 80 e pouco anos, com 12 anos ele já conhecia muito, então ele tinha muito tempo de fariseu. E ele procura Jesus à noite, na escuridão, e ele dá de cara com algo maravilhoso, com a luz do mundo. A luz do mundo. É o que nós precisamos dar de cara nessa noite, com a luz do mundo. Jesus, ele não começa a conversa elogiando Nicodemos, não. Ele confronta Nicodemos. Ele sabia que Nicodemos queria alguma coisa. E ele confronta, ele fala: Nicodemos, nada disso importa. O que importa é você nascer de novo. E esse texto é maravilhoso, né? Volta lá no João 3:1, né? É maravilhoso, porque ele mostra passo a passo o que é o novo nascimento. Por que esse novo nascimento é necessário e como ele acontece. Então, o que é, por que é necessário e como ele acontece. Passo a passo, fala nesse texto aí. Querem ver? Verso 1, está aí. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Fariseu, líder, mestre de Israel. E ele fala para Jesus no verso 2, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então, eu creio que todos nessa sala reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Mas não basta. Não basta. Nicodemos sabia, ele falou que, olha, nós sabemos que tu és, porque ninguém pode fazer esses sinais se não vier da parte de Deus. Então Nicodemos sabia, ele sabia. E nós aqui também, todos aqui, sem exceção, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Mas não basta. Às vezes você tem muito saber, mas não tem muita luz nesse seu conhecimento. Como eu falei, cursos teológicos, livros. Quer ver? Paulo fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 6. Paulo fala assim, que a letra mata, o espírito vivifica. A letra mata. Coloca para mim, 2 Coríntios 3, 6. Lá no finalzinho. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. O conhecimento, muitas vezes, ele pode trazer soberba, pode trazer altivez, pode trazer orgulho, vaidade. E isso mata. Então agora você é ignorante, você é inculto. Não, de jeito nenhum. Não estou falando isso. Você precisa conhecer. Mas não se apegue apenas ao conhecimento. Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Eu com certeza li mais de 10 vezes, no mínimo, junto com a igreja. Não adianta nada se não houver a revelação do Espírito Santo na minha vida. Se eu não tiver mudanças, se eu não der frutos, se eu não me arrepender dos meus maus caminhos, se eu não mudar de vida, nada adianta. Nada adianta. Acorde essas meninas que estão dormindo, por favor. É algo muito importante. Tire a cabecinha do ombro e acorde. É muito importante o que eu estou falando. Muito. Sabe, é possível você estar na igreja e ainda precisar nascer de novo. Lembrando que Deus não se impressiona com o currículo de ninguém, mas Ele se impressiona com um coração regenerado, nascido de novo.
E nós temos essa necessidade. No verso 3, fala assim, lá de João, capítulo 3, verso 3. Ele fala assim para Nicodemos: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus. E lá no verso 5, digo-lhe a verdade novamente, Nicodemos, ninguém pode entrar. Então, ver e entrar no reino exigem o novo nascimento de cada um de nós. E aí, no finalzinho do verso 5, ele fala assim: se não nascer da água e do Espírito. Por um bom tempo eu imaginei que nascer da água fosse passar pelas águas. Não. O passar pelas águas é um testemunho que você dá. É importantíssimo. Você precisa. Jesus fala assim que quem crer e for batizado será salvo. Então é uma condição. Você precisa sim ser batizado. Então aqui no nosso meio, se tiver alguém que ainda não passou pelas águas depois de adulto, não perca tempo. Terminou o culto, me fala: pastor, eu quero ser batizado. Logo nós vamos estar marcando uma nova data para ter o batismo nas águas. Então precisamos. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Então nós precisamos disso. Mas aqui não tem a ver com o nascer da água e do Espírito. O nascer da água é a purificação. Nós vamos ler isso lá em Ezequiel. Consegue colocar para mim, João? Ezequiel capítulo 36, verso 25 e 27. E Nicodemos conhecia, porque Ezequiel é um dos profetas do Antigo Testamento. Nicodemos sabia tudo de cor. Então esse capítulo 36, o verso 25 e 27, Nicodemos sabia muito bem o que estava dizendo. No verso 25 fala assim: aspergirei água pura sobre vocês. É Deus falando. E vocês ficarão puros, ou seja, lavados, nascidos da água. E eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, é o novo nascimento. E porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito, olha, lá no Antigo Testamento, isso não é coisa só do Pentecostes, no Novo Testamento. A vinda do Espírito Santo, ela já acontecia em casos específicos. Esse é um deles. Porei o meu Espírito, com E maiúsculo, em vocês, Espírito Santo, e os levarei a agirem segundo os meus mandamentos, os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Era Deus falando isso lá em Ezequiel. Então o novo nascimento, ele não é somente uma mudança exterior, aparente, para fazer uma selfie. Ela é transformação de dentro para fora, uma transformação do interior. Ela é operada por Deus. Ninguém nasce de novo se o Espírito Santo não vier e não tocar você. Então, se você entende que você precisa nascer de novo e ainda não sentiu isso, peça ao Espírito Santo, porque só Ele é capaz de fazer isso com você. Você pedindo: eu quero nascer de novo, eu preciso nascer de novo. Difícil, né? É difícil. Como é difícil entender isso aqui, como é difícil. Sabe, só a moralidade, somente o bom caráter, não salva. Experiência religiosa. Eu vou em 2 cultos por domingo, vou em mais 3 durante a semana, assisto mais não sei quantas pregações pelo YouTube, passo o dia todo ouvindo louvor. Isso é maravilhoso, continue fazendo isso. Mas só essa experiência religiosa, ela não regenera. Só o Espírito Santo, amados, pode gerar vida espiritual. Só o Espírito Santo. Por isso, queridos, que quando alguém vem me dizer aqui que está começando a frequentar uma igreja onde o Espírito Santo ele é renegado, a palavra que eu digo para essa pessoa é clara: V-A-Z-A. É com Z? Vaza. É com Z ou com S? Vaza. Então, olha, coloque Z e coloque S, para ficar bem claro. Não tem o Espírito Santo ali, vaza. Vaza. Não pode, amados. É o Espírito Santo
que é o responsável pelo novo nascimento. Então, como eu vou poder ficar num lugar onde o Espírito Santo não é reconhecido, onde as pessoas ensinam erroneamente que isso foi coisa do passado? São os cessacionistas, né? Quem está entendendo, amém, né? Glória a Deus por isso. Talvez esse recado seja para você aqui. Foi para minha filha e para o meu filho, Gabriel e Rebeca. Eles precisaram ouvir em inglês. Como é que você ouviu do Tom Vaza? Run, corra, saia, fuja. Mariette e eu já tínhamos dito isso para os dois, mas, né? Santo de casa não faz tanto milagre assim. Precisou vir um cara lá dos Estados Unidos, ou vocês ligarem para ele para dizer: vaza, run, corra, saia daqui. Não fique nesse lugar. Amados, vamos pegar a Bíblia, vamos ver aqui. Não é isso que tem no Antigo e no Novo Testamento? É o Espírito Santo. É maravilhoso, tremendo, fantástico. Mas nós precisamos realmente entender que isso só vem do Espírito Santo. Nicodemos, ele ainda pergunta, né? Como pode ser isso? Como pode ser isso, Senhor? Eu quero isso para mim. Eu tenho certeza que os olhos de Nicodemos ali brilhavam para Jesus. E quando Jesus entrou ali em Jerusalém, né, pela última vez, com certeza a série The Chosen mostra essa cena, Nicodemos olhando assim, e Jesus reunindo as pessoas para sair, para ir embora, para fazer outros trabalhos, e Nicodemos ali olhando para Jesus, a tristeza que aquele homem deve ter sentido no coração de não seguir a Jesus passo a passo. Depois nós vamos ver que Nicodemos, ele intercedeu por Jesus nos julgamentos, né, de Jesus, que ele foi até lá buscar o corpo de Jesus, depois que desceram ele da cruz, mas ele perguntou para Jesus: como que pode ser isso, nascer de novo? Nicodemos, ele não conseguia entender, ele não conseguia explicar com todo o conhecimento, com toda a lógica humana que ele tinha, ele não conseguia explicar, porque sem a revelação do Espírito Santo, as verdades do reino, elas vão permanecer ocultas na nossa vida. Não é assim que a Bíblia fala? Lá em Jeremias 33:3 ou é 3:33? Clame a mim, 33:3, e eu revelarei coisas extraordinárias que ainda ninguém conhece. Isso é maravilhoso. O que é isso? É sem a revelação do Espírito, as verdades que existem nesse reino, que nós vivemos para esse reino. Nós estamos aqui estudando a cultura desse reino. Se não tiver a revelação, você não vai conseguir entender. E uma coisa, vocês sabem, nós precisamos de humildade para entender que nós não temos essa capacidade. Nós somos incapazes se não houver a revelação do Espírito Santo. E o que importa? Importa cremos em Jesus. Crer no Senhor Jesus. Tudo isso é pela fé. E um instrumento que o Pai usou para que isso acontecesse, o instrumento, a ferramenta, o método. Quem arrisca dizer qual foi o método que o Pai usou para revelar isso? Sim, eu amo. O quê? A cruz. Esse foi o método que o Pai usou para revelar isso aqui. Porque é algo assim tão ilógico, amados, é algo assim tão, meu Deus, é algo tão cruel, tão absurdo. Como é que um Deus maravilhoso, que é Pai, que ama tanto o seu Filho Jesus, seu único Filho, Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho para morrer no meu lugar, e morrer daquele jeito, despedaçado na cruz. Não é uma coisa assim que não dá para entender. Olha, eu jamais daria a Rebeca, ou o Gabriel, ou a Bia, ou o Mateus,
ou o Henrique, ou a Elisa, ou o Arthur, ou o Daniel, para salvar qualquer um de vocês dessa sala. Aí eu pergunto, sejam bem sinceros, aqueles que têm filhos aqui, você daria a sua filha para me salvar? Poxa, mas sou eu, sou seu pastor, puxa vida. Eu sou seu pai. Você não daria o Henrique nem a Elisa para me salvar, para morrer no meu lugar. Desculpa, viu, Vernei, mas duvido, Vernei. Pesado, não? É pesado. Então não é uma coisa assim ilógica, uma coisa que não dá para entender, pois a Bíblia chama isso de loucura. Loucura. A Bíblia chama isso de loucura para os homens. É loucura. E hoje a gente está vendo aqui que o que importa é que você precisa nascer de novo. E aí Jesus pega e fala para Nicodemos, lá no verso 14, João 3,14. Ele fala assim, olha Nicodemos, você lembra lá de Moisés, quando ele levantou a serpente de bronze no deserto? Então, Nicodemos, agora eu vou te falar. Assim também é necessário que eu, Jesus, o Filho do Homem, também seja crucificado, seja levantado no madeiro, para que todo o que em mim crer tenha a vida eterna. Foi isso que Jesus disse. Essa é a mensagem da cruz. Vocês querem ver como aconteceu lá no Antigo Testamento com Moisés? Eu vou ler para vocês. Quer colocar aí para nós? Números, livro de Números, capítulo 21. Eu vou ler do 4 ao 9. Livro de Números, capítulo 21, do 4 ao 9. Nicodemos, ele conhecia essa passagem de cor também. Então, quando Jesus falou assim, semelhantemente ao que Moisés fez, levantou a serpente, o Filho do Homem também será levantado. Aí olha o que aconteceu lá em Números. Bom, teve lá uma batalha, Deus livrou o povo da batalha, e dava comida para o povo e tudo mais, e o povo começou a ficar impaciente novamente no caminho, como você, como eu. E começou a murmurar, a falar contra Deus e contra Moisés. Que povo? O povo de Deus. Dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água. E nós detestamos essa comida miserável. Eles estavam falando do maná, que era dado para eles todo dia. Nós detestamos. Sabe quando você olha para a sua casa e vê ali um arroz com feijão e um ovo, e você fala, que porcaria. Eles murmuraram. Aí, o que aconteceu no verso 6? Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Então, serpentes venenosas para castigar o povo que estava murmurando. Aí o que aconteceu? O povo foi até Moisés e disse, se arrependeram, confessaram seus pecados, pecamos quando falamos contra o Senhor Deus e contra você, Moisés. Por favor, Moisés, ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés então orou pelo povo. E olha só o que o Senhor mandou que Moisés fizesse, já sendo a sombra, a tipologia do que aconteceria com Jesus, né? Aqui, lá atrás, lá longe, 4.000 anos, um tempão, né? Lá no Êxodo, lá na saída do povo. Moisés então fez, o Senhor disse a Moisés, verso 8, faça uma serpente de bronze, tá? Não está ele, mas é bronze. E coloque-a no alto de um poste, de um pau. Quem for mordido pelas serpentes do chão e olhar para aquela serpente que está esticada lá no madeiro, quem olhar para ela
viverá. Olha o que Jesus está falando para Nicodemos. Lembra disso, Nicodemos? Moisés então fez uma serpente de bronze. Aqui está dizendo bronze. E a colocou num poste. E quando alguém era picado, era mordido por uma serpente, e olhava para a serpente de bronze, ele ficava vivo, permanecia vivo. Ele era curado. Mas que olhar é esse? Era o olhar da fé. O olhar da fé, lá no antigo, curava. Agora olha que coisa linda. O olhar para Cristo, ele salva. E foi Jesus que falou isso para Nicodemos. Assim como Moisés precisou levantar a serpente de bronze no deserto, assim também será o Filho do Homem, que será levantado, para que todo que nele crê seja salvo. É tremendo isso. Então a cruz, o meio que o Pai usou, estabelecido por Deus para a salvação do homem, não é fazer alguma coisa, é crer. Não é o esforço humano, não é por suas obras. Sabe, você não vai evoluir o seu espírito fazendo boas obras, ajudando os pobres, caridade. Você pode se evoluir, é claro, maravilhoso, mas a salvação só vem pela cruz. Só vem se você realmente crer que Jesus morreu por seus pecados e aceitar isso. Não é por obras, não é merecimento nosso, é graça, é de graça, é graça divina. Paulo fala assim lá em Efésios: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se ache, ninguém se glorie. O amor de Deus é que fez tudo isso por você e por mim. O amor de Deus. O que aconteceu para acontecer tudo isso para você? O amor de Deus. O amor de Deus. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa iniciativa foi de Deus, não foi do homem. Deus é que tanto amou o mundo. E o alcance disso não é só para nós aqui da cultura do reino. O alcance disso é para o mundo inteiro. Para qualquer raça, para qualquer cidade. Independente se está na Venezuela, independente se está nos Estados Unidos, independente se está em Cuba, independente se está no Brasil. É para todo que nele crê. O propósito disso tudo, desse amor, dessa cruz, é salvação, não é condenação. Para que não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação, ela nasce no coração amoroso do Pai. E ela é executada, a salvação é executada pelo Filho na cruz. E dada a nós, de graça, pela nossa fé. Então é pela fé. E ninguém está fora do alcance do amor de Deus. Ninguém. Você é amado, você é amada. Se não fosse assim, a Bíblia não estaria dizendo tudo isso. Que porque Deus tanto amou você, tanto me amou. Nicodemos, então, ele procurou Jesus à noite, na escuridão, mas ele foi confrontado por aquela luz de Jesus. O novo nascimento, a gente entende então que não é uma opção que nós temos. Eu quero o novo nascimento ou não quero o novo nascimento. Mas é uma questão de salvação. É de você ser salvo ou não. Para ser salvo, para ver, é preciso nascer de novo. Então a pergunta dessa noite não é: você é religioso? Você é religiosa? Não. A pergunta é:
Você já nasceu de novo?